Vamos para os piores, então, Celso. Vamos começar com os piores. Vamos lá, e são 4 fortes candidatos aí, pelo menos, tá? O pior de todos, inexplicável, inaceitável, é Thiago Lopes, tá? Inaceitável, sabe? Eu não consigo entender a escolha por ele. Eu não sei se é uma escolha, se obrigam os treinadores a colocar ele em campo. Eu não sei que cacete acontece. Mas Thiago Lopes é inaceitável. É uma peça negativa para o time em campo. Não é Dula. Não é uma peça Dula. Dula foi Lucas Hernandes. Nulo. Não vai nem vem. Mas não atrapalha. Thiago Lopes é um cara extremamente negativo em campo. Tá? Então o Thiago Lopes, para mim, é o pior em campo. O segundo é o William Oliveira. Tá? Que não poderia ser titular. Poderia entrar faltando 15 minutos? Poderia. Poderia entrar se alguém se machucasse? Poderia. Mas por que Bruno Matias deixou de ser? Sumiu, né? Por quê? Ele fez alguma partida do esporte pior do que as de William Oliveira? Não. Por que não joga, cara? Tem Por que algumas coisas Blas? que para explicar são Por que Blas? complicadas. Por que Blas pegou um jogo de punição quando na verdade você está punindo seu próprio time? Porque achou ruim a substituição de um treinador que não tem nenhum feito positivo para o esporte como o César. Tá? Então, o William Oliveira é o segundo pior. O terceiro é o goleiro, porque o erro dele foi mais determinante do que o erro de Everton Felipe. Tá? E Everton Felipe é o quarto. Porque além de ter sido dos jogadores que entraram o pior, foi o único dos acionados que não entregou nada, ainda cometeu um erro, né, que, assim, sei lá, talvez se ele cruzasse a bola na área, a chance de gol era 5%, 10%. Mas ao tentar driblar o jogador, a chance foi de 0. Porque a raiva é tão grande que parece que se ele cruzasse na área era 80% de gol. Não era 5% de gol, 10% de gol. Mas Eu revi o lance. E tu acredita que eu tô com mais raiva? Porque na minha cabeça aqui, ele tinha puxado para a esquerda para chutar, mas não foi. Ele tenta dar um drible. Ele tenta dar aquele elástico, Fred, aquele elástico que vai para a direita mesmo. foi o que eu falei na hora que eu. Foi o que eu falei, meu Celso. Eu falei o quê? Quem aqui já viu o Everton Felipe acertar um drible desse desde a lesão? É que eu não lembro ele acertar nenhum drible, sendo bem franco. Eu não lembro dele acertando nenhum drible. Também não, exatamente. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, Fred. Aquela decisão ali ia levar ele para um cenário mais difícil para fazer a mesma coisa. Que é cruzar a bola, só que agora da linha de fundo mais de perto. e com o cara mais perto. Então, assim, burrice assim. Tem que estar rodeando para chamar de burrice, mas é uma burrice inacreditável, assim. Everton Felipe. É inacreditável a decisão dele ali. Inacreditável. A distância que ele teve quando ele dominou a bola, assim, enfim. Agora já foi. Pedro, Fred elegeu aqui Thiago Lopes como pior, William Oliveira o segundo pior, Carlos Eduardo completando o pódio, mas Everton Felipe pedindo passagem. Para você, Pedrito. Eu acho que eu vou acompanhar o relator, vou de Thiago Lopes aí em primeiro lugar. Mais uma partida muito ruim dele e Claudinei Oliveira tem que entender que já deu, né? Eu acho que quanto mais ele forçar a continuidade do Thiago Lopes, pior vai ser pro atleta. Então, quer recuperar, coloca com 15 minutos, com 20 minutos, no finalzinho do jogo, para ele voltar a tentar criar alguma coisa, ser efetivo de alguma forma. Porque não dá. Acho que o William Oliveira também fez uma partida muito ruim. Inclusive, tem um lance no primeiro tempo que ele sozinho acaba caindo, tropeçando, escorregando. Eu não sei bem, e acaba dando um lance bem perigoso para a equipe do Criciúma. Acho que foi o Igor que meu goleiro defende, e Carlos Eduardo para frente, viu? Para frente, né? E eu até comentei com meu pai, Fred, na hora isso, que eu digo, se fosse Maílson, aquele tipo de bola, eu acredito, pelo que eu recordo, mas ele encaixaria, porque não foi uma bola tão forte, e o Carlos pega a bola
deitando, né? O que eu me recordo do Maílson nesse tipo de defesa é ele indo assim, para encaixar com as duas mãos, entendeu? E no máximo ele espalma essa bola para Pro escanteio, lado, enfim, né? Pro para o lado. lado. Mas o Carlos, ele cai de uma forma estranha, né? Espalma a bola assim para frente. Sorte que não vinha ninguém do Criciúma ali para conseguir abrir o placar, né? Naquele lance. E, querendo ou não, a sequência, o terceiro nome é o Carlos Eduardo. Porque, independente da bola, seja o lance do gol em si, e não é questão de perseguição, eu sei que um torcedor ou outro trata dessa forma, mas um cruzamento na área, entendeu? Um chute de fora da área, teve uma bola de Caio Dantas no segundo tempo, entendeu? Que o Caio Dantas recebe do lado esquerdo e chuta, e me deu, assim, eu não vou tratar, a palavra não é medo, mas pronto, é o segundo gol do Criciúma agora, que a bola acaba saindo pelo lado, né? Ela bate por fora e desce, dá a impressão que a bola acaba entrando, mas foi por fora. Então, assim, eu acho que o Carlos Eduardo precisa melhorar muito, muito, e eu espero que ele melhore. Espero que ele melhore, até porque se o Sport pensa de alguma forma em brigar de fato por esse acesso, passa também pelo gol. Não é só você acertar o ataque, não é só o Rafael Thierry voltar, porque vão ter bolas como essa em várias partidas aqui para frente, principalmente contra Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia. O próprio Náutico também, dependendo da situação, vai estar brigando pela queda ou não Não, no final todo do jogo, vai ter campeonato. bola dessa em todo É, jogo. Terça-feira vai ter e bola dessa, pô. é, Terça-feira vai ter bola dessa. então, assim, é esperar, né? Porque até então o Saulo, duvido muito que faça algo melhor se entrar, acho que até pioraria a situação. O Denival, que é o irmão de Maílson, que a primeira vez que eu de fato vi o Denival agarrando foi no último jogo agora do Aspirantes, até gostei, mas eu acho que é muito pouco ainda para o Denival. É a primeira vez que eu de fato acompanhei uma partida dele no esporte, desde que ele surgiu como irmão de Maílson aí no gol. Achei ele até interessante, mas acho que está muito longe de ser qualquer tipo de solução. E é como o Fred disse, caro, mas talvez pensando nessa reta final aí de Série B, né? E para futuro, um contrato aí, ó, Jailson. 40 anos, final de Série B, vamos, vamos. Se der certo, tá no teu currículo aí um acessozinho, entendeu? Tá aí sem clube, vem para cá fazer parte de uma possível história ou não. Tem Wagner Love aí, o grupo é legal, porque ajudaria. É um goleiro experiente com competições aí nas costas e que bem mais goleiro que o Carlos Eduardo. Bem mais goleiro. Então, vou aí de Thiago Lopes, William Oliveira e Carlos Eduardo em terceiro. E não é perseguição, né? Para a turma aí que gosta, né, do vitimismo de perseguidores, não é perseguição. E perseguir pra quê, né, velho? Mas, pelo amor de Deus, É, ganhar o quê? Perseguindo o Carlos Eduardo, pô. Gente. Ó, Fred, positivos. Wagner Love, antes do gol já estava mostrando que tinha mais, já dava mais vida, né? Mais possibilidades ao ataque. Fabinho, né, que é o melhor jogador do esporte, tirando os zagueiros quando tinha a dupla formada na Série B, tá? Então, eu fico só com os dois, tá? Só com Fabinho e Wagner Love. Acho que Gustavo entrou bem, foi aguerrido, tal, mas não para ser citado aqui. Acho que Blas ajudou, né? A bola antes do cruzamento de Juba, Blas enxerga a Juba bem ali. Mas para destaque positivo mesmo, eu fico só com o Fabinho, como sempre, e Wagner Love. Pedro, positivos. vou de Fabinho em primeiro lugar. Fez um primeiro tempo ótimo. Foi o melhor jogador do esporte, acho que da partida no primeiro tempo. Gostei muito do Fabinho. Tentou bastante ofensivamente e defensivamente também ajudou. Segundo tempo deu uma caída, mas acho que para mim ele foi o melhor do esporte. E Wagner Love em segundo, entendeu? Pela estreia, pela dinâmica, pelo gol, por tudo, né? Que se espera do jogador e acho que ele cumpriu. Acho que só seria melhor se aquela última bola do Everton Felipe fosse na cabeça dele. Para ser o 2-1 ali ia ser perfeito, né? Ia ser de fato um solo na Ilha do Retiro inesquecível. Mas coloco ele aí em segundo lugar. Em terceiro lugar, não sei se vocês vão concordar, mas eu vou de Lucas Hernandes. Eu acho que
Talvez ofensivamente ele não tenha entregado tanto, mas defensivamente eu acho que ele segurou bem por ali. Defensivamente eu não senti falta do Sander, senti ofensivamente hoje. Hoje o Sander fez falta. Mas o Lucas defensivamente ali ajudou. Eu não vi o Criciúma criar grandes chances ali pelo lado dele. Ele não errava muitos passes. Ele até auxiliou bem o Juba ali. O Juba não vinha tão bem na partida, fez boas ultrapassagens. Então eu acho que eu fecho o meu top 3 aí com ele. Não porque ele foi espetacular, mas levando em Pedro, consideração a atuação. eu concordo com você, né? Não por sua escolha, mas quando você disse que a gente discordaria. Faz parte. Não, eu achei Ele foi ele falando, mas mediano. porra, ele viu alguma coisa que eu não vi, mas realmente eu não vi isso, não. Eu achei ele mediano. Eu achei ele É. mediano. Ok, achei ok. Ok. Sem críticas, zero críticas. Não tem crítica, não. Eu queria fazer uma observação só aqui a 2 nomes, tá? O Tom até falou de Juba aqui, na hora que a gente tava falando dos destaques negativos. Veja, Juba, não dá pra você colocar Juba no destaque negativo. Eu concordo que ele Não dá. não vem jogando bem, tá? Não vem jogando bem. Mas eu acho que ele não vem jogando bem. Tá claro o motivo dele não estar jogando bem. Eu acho que ele tá numa insistência de querer resolver o jogo com o que ele tem de melhor, chutes de fora da área, e não tá entrando. Mas natural que E não outra entre, coisa, tá? Celso, e outra coisa também, Não sabe? dá pra esperar. Fala, Fred. É aquilo que eu falava no começo do ano, que depois virou meme contra mim quando o Juba acertou as jogadas e tal. Veja só. Juba não é um ponta, velho. Pronto, Não é um ponta. era E o isso que esporte eu às ia vezes falar. precisa de um ponta. Era isso que eu ia falar, porque assim, não dá pra gente esquecer que Juba não é aquele jogador do começo dessa temporada, certo? Aquele Juba do começo da temporada, pô, foi o melhor recorte da carreira de Juba, mas nem de longe ele entregou algo perto daquela média de atuação ao longo da carreira. Ali, Juba mostrou a qualidade que ele tem. Um jogador que tem qualidade para ser titular de Série A, um jogador que tem uma série de ferramentas que o colocam como jogador bastante útil. Mas a gente não pode esquecer que não é o cara que vai resolver todas as jogadas. Acho que talvez a gente esteja com uma expectativa muito elevada em relação ao que Juba vai entregar de média. Eu acho que o futebol dele é isso aí, é um cara esforçado, é um cara que tem qualidade no passe, aquela bola na cabeça de Wagner Love foi realmente na cabeça de Wagner Love, como ele sempre faz, levantando a cabeça, olhando o posicionamento do jogador, procurando os companheiros, jogador muito útil nesse sentido, bate muito bem na bola, né? Um palmo a mais para dentro, assim, tinha feito um golaço que podia ter mudado completamente a história do jogo. Então, por Tem isso que até não dá para um leve desvio na bola, né? Acaba que é escanteio qualquer depois. coisa, né? Mas o fato é que não dá para colocar a Juba como destaque negativo. Não colocaria como destaque positivo também, porque também concordo que não fez uma partida brilhante. A gente não vai lembrar de nenhuma outra grande jogada além daquela finalização que foi na trave e o cruzamento para Wagner Love. Mas não vou Um colocar jogador ele. que colocou as 2 chances de gol do Sport no jogo, né? Então, Isso. ele obrigatoriamente ele não figura entre os piores. Ainda Não. que eu ache que tem que se cogitar se não a perda da titularidade, mas que ele possa pelo menos ser substituído, tá? Sim, sim. Agora, enquanto só ele Não, criar Fred, chance, só hoje ele não aí dá vai para tirar. jogar. Hoje não Hoje dá não para tirar dá. Juba. Não faz sentido tirar Juba. Porque é o que você disse. Quando você vai ver as partidas, quem foi que botou essa bola aqui? Quem foi que acertou esse passe aqui? O cara tem mostrado que realmente pode fazer a diferença e o Sport não tem alternativas para justificar botar ele no banco. Outro jogador que eu queria comentar aqui não vai ser como destaque exatamente, não. Mas eu acho que vocês vão entender. Você lembra de alguma partida ruim de Blas? Tu lembra, Fred, de algum jogo assim? Cara, esse jogo aqui foi péssimo, péssimo, horrível. Tem mais boas atuações do que ruins, né? É um cara Péssimo não, mas eu acho que às vezes ele para assim, para de marcar. Mas assim, é um jogador que tem que jogar todo jogo.
Pronto. É isso que eu queria chegar. Porque, assim, eu acho que é tão claro que Blas, por bola, pelo que ele mostra, ele merecia estar recebendo mais oportunidade do que recebe, que eu queria entender um pouco melhor, tá? Aqui eu vou dizer o seguinte, que realmente, com as informações que a gente recebe, com as informações que a gente tem, eu diria só que é um absurdo o que tem acontecido com o Blas desde Gilmar Dalpozo, certo? De ter sido escanteado da forma como ele vem sendo, de ser afastado de alguns jogos. O Sport é um time que tem um como se fosse deserto um grande vilão, de qualidade né, técnica. nas situações. Exato. O Sport é um time que tem um deserto de performance, de qualidade técnica, de jogadores confiáveis, jogadores fundamentalmente que quebrem linha com passe, com drible, qualquer coisa. E Blas faz isso. Então, o Sport é um time que é um deserto e se dá ao luxo de botar uma garrafa d'água, sabe, jogar fora. Um negócio que você sabe que entrega e você simplesmente não utiliza. Isso para mim é tão claro, tão óbvio, que Blas entrega muito mais do que outros jogadores que têm recebido chance atrás de chance, atrás minutagem infinitamente superior a de Blas, que eu gostaria de entender um pouco melhor. Porque aqui a minha análise, com as informações que a gente tem, não sei se ele puxou uma arma para alguém, eu não sei se ele é um cara que vai Por toda exemplo, noite no Celso, cabaré, eu não sei se ele é um cara que bebe toda noite, que falta treino, não sei. Eu não sei. As informações que eu tenho, que eu recebo, é um absurdo, é uma incapacidade, assim, uma irresponsabilidade da gestão do esporte, da gestão do departamento de futebol do esporte, escantear Blas como ele tem sido escanteado. Absurdo, sabe? Porque, pelo que Blas mostra em campo, era assim, César ficou chateado porque o cara brigou porque foi substituído, porque não entrou qualquer coisa. E César, tá bom, então pega um banquinho tu vai voltar para a divisão de base. Certo? Tu vai voltar para a divisão de base, porque tu tá reclamando de um cara, César. Pelo amor de Deus, Celso, não fala isso nem brincando, porra. Pessoal, demitir alguém não é um pecado, não, porra. César precisa ser demitido do esporte, pô. Tava falando Pelo amor de Deus, pô. de tirar do profissional. De tirar do profissional, pelo menos assim. Tem que tirar do departamento de futebol do esporte, certo? Tem que tirar. Eu não entendo como é que César ainda tem força para botar um cara como Blas fora de ação. Eu não sei, eu não entendo. Então, eu realmente gostaria que alguém Sem do Blas departamento também não tinha saído o gol de empate. Sem Blas, sem Juba. Sem Isso. Blas, que é um dos postos levanta a cabeça e dá aquela bola. Sem Juba, que tem a bola na área, e sem Wagner Love, nenhuma. Não existem outros jogadores do esporte que seriam capazes de fazer aquelas três ações. Nenhum. Porque Então, Juba assim, é o único jogador do esporte que bota a bola na cabeça de alguém. Tem esse problema também. é o único, pô. É o único. Cobra Mas, falta, enfim, escanteio, tudo. eu acho assim, inacreditável a falta de espaço que Blas tem dentro desse deserto que é o esporte. E eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que é titular, nem para ser titular da Série B, né? Nem isso que eu estou dizendo. Alternativa, né? Alternativa. Jogar todo Tem jogo, mais Celso. Jogar minutagem. todo jogo. Sobretudo Tem que jogos ter que mais precisa. minutagem. Todo 30 jogo. minutos. Veja só, por exemplo, era para ele ter entrado no lugar do Nares. Isso. Era para ele já ter entrado ali. Agora, Que, por Nares foi sinal, bem no jogo anterior com o Claudinei na lateral direita. aquele gol para mim é gol perdido, tá? De Nares. Eu também acho. Aquela Também cabeçada por acho. cima é gol Também perdido acho. para mim. Foi Eu acho que justamente até a bola se de ele- se Everton ele- Felipe que a gente foi. falou. Ele Foi cruza, o justamente a bola goleiro que Everton corta. Felipe corta para a direita. Isso. Que passa perto da cabeça de Wagner Love, tem um corte para entrar da área que Nares assim, cabeceia de um jeito, enfim, desequilibrado, pulou errado, podia ter matado, podia ter feito tanta coisa ali. Mas, enfim, eu queria, Fred, só fazer esse adendo em relação à situação de Blas, porque é o que eu falei, o cerne é esse. Eu não acho que é um jogador brilhante, entendo quem defende que não seja nem titular na Série B, quanto mais na Série A. Mas eu acho inacreditável que nesse cenário que o Sport vive hoje, esse cenário que o Sport enfrentou ao longo de toda a temporada, o jogador tenha tido tão pouca oportunidade diante do futebol que ele mostra quando joga. Essa coisa, porque você não sabe, foda-se, velho, que eu não sei. Se eu não sei, então você me diga. Se eu não sei, você me diga, então, porque esse cara não é escalado, tá?
Porque se esse cara fez coisas graves ao ponto de ele não estar sendo utilizado como está sendo, para mim é para ser dispensado. Porque só uma coisa muito, 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 muito grave Celso, quem justificaria fez alguém. coisa grave ao esporte chama-se Thiago Lopes. Exato, pô. Que Exato. perdeu gols, que dinamitaram a campanha do esporte. A verdade é essa. Ele perdeu alguns gols que dinamitaram a campanha do esporte. Pronto. E joga todo jogo. É. Agora, Enfim. Celso, por fim, eu só quero dizer o seguinte. Hoje, é claro que para mim Claudinei foi muito mal, tá? Na escolha. Mas assim, como o cara chegou há muito pouco tempo e os treinadores têm uma gestão de grupo que inibe mudanças mais profundas e drásticas. É por isso que Lisca consegue, inclusive, efeitos rápidos, porque Lisca não respeita muito essa lógica. Eu ainda coloquei na parte estrutural do Departamento de Futebol do Esporte a principal responsabilidade, sabe? Porque, como eu falei no início da live, né, tinha menos gente aqui assistindo. Eu acho que quando o Claudinei chega no esporte, ele tem que sentar frente a frente com alguém e alguém diz o seguinte: Claudinei, vê só, o elenco é esse. Agora, deixa eu te falar algumas coisas. Thiago Lopes é um cara que a gente contratou, foi errado, tá, ele se machucou, a gente teve que ficar com ele esse tempo todo, ele voltou agora e tá horrível, velho. Só entrou mal, só jogou mal até aqui. Tá? César tava escalando, mas porra, César é café com leite, porra. Tá? Não segue aqui, não. Tá? Tu tá chegando aqui agora no esporte, dá um tempinho nesse jogador, até pra poupar ele, porque ele entra em campo, a torcida é puta com ele. E assim, ó, o William Oliveira, porra, é um cara que pode ajudar, mas enquanto o William Oliveira era titular, o Sport não conseguia sair com a bola do seu próprio campo. Precisou chegar Fabinho. E quando o Fabinho ganhou a posição, o Sport tem um passo à frente. Fabinho e Bruno Matias encaixa bem. Você viu, você testou Fabinho e Ronaldo no jogo anterior, foi bom também, pode manter. Fabinho e Nares, Fabinho e Blas. Que Bruno departamento bota de tu. análise é esse, né, Fred? Que departamento de análise é esse? Bicho. Ou E a qualquer que gente, a seja. gente enxerga isso, mas parece que É o lá dentro diretor, tem Celso. É o diretor. É Carreiras. É o Budo lá, o Jorge Andrade. É o presidente. É César. É quem quer que seja, velho. Mas assim, o que não pode é Thiago Lopes ser titular por decreto. Porque eu sinceramente, eu só acredito que Thiago Lopes é titular porque Claudinei assumiu como Thiago Lopes titular. Ele ganhou o jogo, pô. Claudinei assumiu e ganhou o jogo. É. Treinador não muda quando ganha o jogo. Treinador não muda quando ganha o jogo. Tá? Então o Dede foi Dede. Não pode jogar na frente de Giovani. Nunca. Giovani, com toda desgraça, com peso. Até porque você tem opções, você tem o próprio Dede para voltar de segundo tempo. Você tem Everton Felipe para jogar de meia. Aquele de meia joga melhor do que de ponta. Você tem Blas que pode jogar ali. Você pode levar Juba para ali. Tá? Porque se você leva a Juba para ali, você coloca Raiva Negas, que entrega muito mais.